A primeira luz da manhã mal tocava as encostas do Monte Taygeto, quando a cidade de Esparta despertava para mais um dia de disciplina implacável. O ar frio e cortante da Lacônia invadia as casas simples, feitas de pedra escura, enquanto a névoa matinal se arrastava lentamente entre as construções austeras. O silêncio pesado da madrugada era quebrado apenas pelo canto distante de um galo solitário e pelo crepitar das brasas que ainda fumegavam nas forjas, lançando serpentes de fumaça que subiam preguiçosamente em direção a um céu que começava a clarear. No campo de treinamento, o Gymnasium, o orvalho da noite escorria pelas pontas das lanças de freixo apoiadas contra uma parede de pedra, refletindo os primeiros raios dourados do sol nascente. A terra batida estava gelada sob os pés descalços, e uma mistura de odores menos bronze, couro e o suor do dia anterior pairava no ar, o perfume cotidiano da vida espartana. É neste cenário austero e silencioso que um jovem guerreiro se levantava, o corpo ainda dolorido do treino do dia anterior, preparando-se para mais uma jornada que poucos no mundo helênico seriam capazes de suportar, mas que todos em sua cidade esperavam dele. Quando pensamos em Esparta, a imagem que nos vem à mente é a de guerreiros perfeitos, homens com físicos de estátuas vivas, dotados de uma disciplina sobre-humana e eternamente prontos para a batalha. Filmes e lendas popularizaram a figura do hoplita invencível, nascido para a guerra. No entanto, esse mito de invencibilidade absoluta esconde uma verdade muito mais humana e, por consequência, muito mais brutal. Os espartanos não nasciam prontos. Não eram naturalmente superiores a outros gregos. Eles eram moldados, forjados através de anos de uma disciplina rígida, punições severas, privação constante e um treinamento ininterrupto que começava na infância e só terminava com a morte ou a velhice. Ser um guerreiro espartiata não era um privilégio concedido pelo nascimento, mas um fardo pesado a ser carregado. Sobreviver à rotina diária era um desafio tão grande quanto sobreviver a uma batalha campal. Esparta floresceu como uma das mais poderosas cidades-estado da Grécia Antiga entre os séculos VIII e IV a.C., localizada na fértil planície do rio Eurotas, na península do Peloponeso, em contraste gritante com sua rival Atenas, que celebrava a filosofia, a arte e a democracia. Esparta tinha um foco quase absoluto: criar os soldados mais perfeitos da Hélade, uma máquina de guerra humana, para proteger seu território e manter o controle sobre sua vasta população de servos. A sociedade espartana era estratificada em classes extremamente rígidas. No topo estavam os espartiatas, a elite de cidadãos guerreiros que detinha todo o poder político e militar. Abaixo deles, os periecos, homens livres que se dedicavam ao comércio e ao artesanato, mas sem direitos de cidadania. Na base da pirâmide, os ilotas, uma população subjugada que trabalhava nas terras dos espartiatas e sustentava toda a economia, vivendo em um estado de servidão permanente. Aos espartiatas cabia apenas uma única e sagrada função: lutar e morrer por Esparta. Essa obsessão militar começava cedo. Aos 7 anos de idade, os meninos eram arrancados de suas famílias e enviados para vezes a Gogé, o brutal e renomado sistema de educação e treinamento militar, considerado o mais duro de toda a antiguidade. O objetivo da Gogé não era apenas fortalecer o corpo, mas apagar o individualismo, suprimir o ego e forjar guerreiros completamente dedicados ao coletivo, à falange, ao Estado. A rotina diária de um guerreiro começava muito antes do sol nascer. Ele despertava em uma cama simples, um amontoado de palha misturada com folhas de giesta que ele mesmo havia colhido. Um lembrete constante de que o conforto era um inimigo da disciplina. A dureza do dia começava no descanso. Seu primeiro desafio era enfrentar o frio cortante da manhã, enquanto corria descalço para o campo de treinamento. Sem reclamar, sem demonstrar fraqueza, o silêncio e a estoicidade eram parte fundamental da disciplina. Imediatamente, iniciavam-se os exercícios físicos extenuantes.
corridas de longa distância pelas colinas rochosas, saltos para desenvolver agilidade, lutas corpo a corpo, pancrácio, para testar a resistência à dor, e treinos intermináveis com um pesado escudo, aspis, a longa lança dori e a curta espada, chifos. O instrutor, conhecido como Paidonomos, observava cada movimento com um olhar crítico. Os castigos não eram uma exceção, eram a regra. Uma postura imperfeita, um golpe mal executado ou uma simples demonstração de cansaço resultavam em punições físicas imediatas, como açoites, destinadas a fortalecer não apenas o corpo, mas principalmente a resistência mental. Após o esgotamento físico, vinham os exercícios de estratégia militar, pois Esparta valorizava a inteligência tática tanto quanto a força bruta. A tarde era dedicada ao trabalho coletivo e ao treinamento pesado em grupo. Os guerreiros passavam horas praticando as complexas manobras da formação de falange, o coração do exército espartano. Cada homem precisava se mover em perfeita sincronia com seus companheiros, pois um único guerreiro que quebrasse a linha do muro de escudos colocaria todos em risco mortal. A pressão para atingir essa unidade era imensa, e a responsabilidade, esmagadora. Além das táticas de combate, eles aprimoravam habilidades práticas essenciais para a sobrevivência em campanha. O reparo de armas e armaduras, a afiação de lâminas, a manutenção dos escudos de madeira e bronze, a construção de abrigos temporários e técnicas de sobrevivência em terrenos hostis. Alguns desses treinos eram realizados deliberadamente sem comida ou água, para simular as duras condições de uma marcha forçada. Outros eram feitos com as costas nuas, suportando o sol escaldante do verão ou o vento gelado do inverno. Surpreendentemente para muitos, a tarde também incluía lições de música e poesia. Os espartanos acreditavam que a música, com seu ritmo e harmonia, alinhava a mente e o espírito do grupo, fortalecendo a unidade e o moral. Eles cantavam hinos de guerra antes das batalhas, não como uma forma de arte, mas como uma ferramenta para manter o espírito da falange coeso e focado. A noite trazia as refeições mínimas e os rituais silenciosos que encerravam o dia. A principal refeição era o famoso caldo negro, uma sopa rústica feita de sangue de porco, vinagre, sal e pequenos pedaços de carne. Fontes antigas relatam que estrangeiros achavam o prato repulsivo, mas para os espartanos era uma fonte tradicional de força e um símbolo de sua vida austera. As refeições eram sempre feitas em grupo, nos chamados sicésia, refeitórios militares obrigatórios. Comer sozinho era estritamente proibido, considerado um ato de individualismo e indisciplina. Após o jantar, ainda havia exercícios finais de combate ou patrulhas noturnas, para treinar a vigilância e a capacidade de se mover silenciosamente na escuridão. Ao final de tudo, havia um breve momento de descanso. Deitado em sua cama dura, onde o guerreiro refletia sobre os erros e acertos do dia. Mas o descanso nunca era completo. O frio, o silêncio e a necessidade de vigilância constante eram companheiros permanentes de sua rotina. Escavações arqueológicas na Lacônia revelaram pesos de treinamento, pontas de lança em tamanho infantil e áreas de treino específicas, confirmando que os meninos começavam sua preparação desde muito cedo. Fontes históricas como os escritos de Plutarco e Xenofonte descrevem em detalhes os castigos severos, incluindo açoites rituais em frente ao altar de Ártemis, Órtia, que podiam durar horas como um teste de resistência. Inscrições e pinturas em cerâmicas antigas mostram jovens espartanos correndo, lutando e praticando música, corroborando a coexistência entre a disciplina marcial e a arte como ferramenta de coesão. Estudos sobre a dieta espartana, baseados em análises de restos orgânicos e textos, confirmam que a alimentação era extremamente simples, focada na funcionalidade e resistência no prazer. As pesquisas modernas sobre a vezes agogé sugerem que seu propósito ia além do físico, buscando fortalecer a coesão social e o pensamento tático do grupo. A vida de um guerreiro espartano revela uma sociedade que sacrificou tudo em nome
da força coletiva. Naquela cultura, não havia espaço para o individualismo. Cada homem era apenas uma peça de uma máquina de guerra muito maior. A disciplina não era uma virtude, era um valor sagrado. A música e a poesia não eram luxos, mas ferramentas de união e moral. Embora não fossem os mais inovadores tecnologicamente, os espartanos dominaram as técnicas de armamento e as estratégias de combate de sua época, tornando-se os guerreiros mais temidos de toda a Grécia. Tudo era ritualizado, desde as refeições até os combates simulados, criando um senso de identidade e propósito compartilhado. Sua alimentação era frugal, simples e funcional, projetada para o desempenho, não para o deleite. Era uma organização social construída inteiramente para sustentar seus guerreiros, mesmo que isso custasse a liberdade de outros grupos, como os ilotas. Para Esparta, sobreviver era resistir. Resistir ao frio, à fome, ao medo e ao desconforto. E essa resistência começava no dia a dia. Quando pensamos em Esparta, somos magneticamente atraídos pelo mito da força absoluta e da perfeição guerreira. Mas a verdadeira e mais profunda força dos espartanos não residia apenas em seus músculos ou em suas armas de bronze, mas em sua disciplina feroz e em sua extraordinária capacidade de suportar o que a maioria das pessoas jamais suportaria. A rotina brutal e desumana desses guerreiros revela algo profundamente humano. O desejo intrínseco de preparar o corpo e a mente para os desafios que parecem intransponíveis. E ao olharmos para esse passado distante e austero, percebemos que essa mesma determinação continua viva até hoje, em cada pessoa que enfrenta seus medos, supera seus limites e transforma a dificuldade em coragem. Os espartanos nos lembram de uma verdade atemporal. A grandeza raramente nasce do conforto. Ela é forjada na resistência.